Boa noite. O É Notícia discute hoje a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para isso eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista Rogério Taffarello, que é também professor da pós-graduação da FGV Direito e é sócio do escritório Matos Filho. Rogério, obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui hoje. Boa noite, Beatriz. Um prazer especialíssimo estar aqui. Cumprimento você, cumprimento a audiência da Rede TV. Eu já começo perguntando, o Bolsonaro ainda pode ser preso a qualquer momento ou a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes afastou esse risco? Veja, Beatriz, qualquer processo criminal ou investigação criminal, a pessoa que é investigada ou ré no processo, ela pode ser presa. Mas o nosso sistema, como em todo Estado democrático, a regra é a liberdade e a prisão só para casos excepcionalíssimos, sobretudo neste momento processual, durante o processo, né? Enquanto não tem sequer uma condenação. Então, voltando no cerne da pergunta, ele pode, em tese, vir a ser preso antes do julgamento? Pode, mas para isso é preciso que se cometam fatos graves. E até agora, as decisões, inclusive do ministro relator e do Supremo, referendadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são no sentido de que atos que ele tenha cometido admitem e recomendam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mas não a prisão, que é a medida mais extrema. Se com essa decisão de hoje, mesma coisa em relação à decisão de uma semana atrás, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era o caso de aplicação destas medidas e só, seria preciso haver fatos novos e, repito, graves, para que ele, como qualquer outro cidadão, viesse a ser preso. Adiciono, claro, o fato de que se trata de um ex-presidente da República, a razão pela qual o tribunal precisa ter toda a cautela do mundo ao apreciar o seu caso, como já tivemos casos de outros presidentes da República no passado, mais ainda é recomendável, por conta de todas as paixões políticas envolvidas nesse caso, toda a polarização que a gente está vivendo no nosso país em torno também deste caso, que se privilegie a liberdade, salvo em último caso. Qual é o último caso? Se constata que a pessoa ou o cidadão, seja quem for o cidadão da vez, está tentando fugir à aplicação da lei penal, ou se ele está tentando prejudicar o andamento do processo. E com isso eu concluo, né? A gente já está na fase final do processo. Portanto, o risco dele destruir provas, as provas já estão nos autos, né? As hipóteses clássicas de prisão preventiva, constranger testemunha, subornar testemunha, coagir terceiros que intervirão, né, no processo, na marcha processual, as chances disso acontecer a essa altura são pequenas. Razão pela qual, salvo se violarem as cautelares hoje em vigor, é pouco provável que uma decisão assim tão drástica sobrevenha. Então, eu vou dar um passinho atrás para a gente recapitular os últimos momentos aí envolvendo a situação do ex-presidente Bolsonaro no Supremo. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a imposição de algumas medidas restritivas, por entender que o ex-presidente estava coagindo o Supremo Tribunal Federal de determinada maneira, e nessa relação aí com as pressões exercidas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil, etc., né, que isso representaria algum obstáculo a esse julgamento pelo Supremo. Então, isso que estava no cerne dessa decisão, ele impõe algumas medidas, incluindo a proibição de uso de redes sociais. Isso. Na segunda-feira, o ministro Alexandre também diz que essa presença nas redes sociais estava vedada também nas redes de terceiros, que não as do próprio Bolsonaro. E o Bolsonaro faz um ato ali na Câmara dos Deputados, mostra a tornozeleira para a imprensa e faz um discurso. Isso, obviamente, foi veiculado pelas redes sociais de todos os meios de comunicação e aliados, e não só. Então, acho que há uma discussão, e a defesa do Bolsonaro coloca isso ao responder ao Moraes, há uma discussão sobre o que ele pode, de fato, fazer em termos de entrevistas, em termos de manifestações em redes sociais. A defesa coloca que isso ficou confuso, que não era um descumprimento intencional, né?
Com relação ao que a gente sabe hoje, essa nova decisão do Moraes, o que o Bolsonaro pode fazer ou não pode fazer? Isso ficou claro dessa vez com relação a como ele pode usar ou não as redes sociais? Ficou sim mais claro. Essa decisão de hoje, ela aponta no sentido da leitura que, a meu ver, já se deveria fazer uma semana atrás, né? Tem limites do que a justiça consegue avançar, consegue cobrir sobre atos políticos, ainda que se trate de atos de uma pessoa sujeita a um processo criminal em andamento, né? Os fatos de segunda-feira claramente são atos políticos que se realizaram ali em Brasília. Houve toda uma celeuma, uma dúvida, a gente viu isso nos meios de comunicação, sobre qual o alcance das proibições impostas naquelas cautelares pelo ministro relator, referendadas, vale dizer, pela primeira turma, pela maioria da primeira turma do Supremo. A meu ver, inclusive, a defesa do ex-presidente foi muito inteligente em questionar e requerer maior clareza, maior concretude sobre a extensão daquelas medidas, porque, por exemplo, não se pode impedir o acusado de dar entrevista. E isso ficou claro na decisão de hoje. Esse é um dos pontos que na decisão de hoje fica mais claro. Não se pode tampouco punir qualquer cidadão por um fato absolutamente alheio ao seu comportamento, à sua conduta, né? Portanto, o fato de terceiro não deve gerar a punição ao acusado, né? E um presidente ou um ex-presidente da República, o que ele faz geralmente é notícia, geralmente é repercutido pela imprensa, por terceiros nas redes sociais. É natural que aconteça assim. O que o Supremo Tribunal Federal procurou vedar, e, repito, fica mais claro na decisão de hoje, que se utilize intencionalmente, portanto, com certo conluio entre réus e terceiros para burlar, de forma a burlar a proibição de que este acusado específico, o ex-presidente, esteja instrumentalizando as redes sociais para os fins que o Supremo entendeu que não se pode utilizar. E por quê? Porque o Supremo entende que parte do modus operandi dessa miríade de atos concatenados que se sucederam no tempo, ao longo de mais de um ano, e que, segundo a Procuradoria-Geral da República, conformaram atos de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático. Parte desses atos foram facilitados por meio de instrumentalização por alguns grupos, e aqui a gente tem que ter um cuidado para não generalizar, para não parecer que todos os apoiadores, seguidores, eleitores do ex-presidente teriam praticado qualquer ilícito, porque não se trata disso. Mas se entendeu que alguns grupos estavam instrumentalizando intencionalmente as redes sociais para instigar, induzir terceiros à prática de atos que acabaram culminando no 8 de janeiro, naquelas depredações generalizadas das sedes dos três poderes, como todos vimos. Então, existe uma conexão do uso, aquilo que a PGR e o Supremo chamam de instrumentalização das redes sociais, com os crimes que estão sendo processados. Essa é uma das premissas, né? E a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal vem entendendo ao longo do processo que há indícios de que essa instrumentalização, ou o que eles consideram ser instrumentalização das redes, ainda subsiste. Se isso ainda subsiste, é preciso limitar. Então, o que é uma medida cautelar? É uma cautela, é um cuidado para que não se cometam novos crimes e para que não se impeça a responsabilização pelos crimes já cometidos. Uma vez que o Supremo entende que isso não se pode fazer, e aí faz sentido, com base nessa lógica e nessas premissas, não se pode, por outro lado, vedar a imprensa de fazer seu trabalho, vedar apoiadores, seguidores, eleitores do ex-presidente de repercutir nas redes sociais qualquer manifestação dele. Não se pode... Veja, a liberdade de comunicação e de imprensa é um direito fundamental não só dos profissionais de imprensa, como de nós, cidadãos que somos informados, né, pelas notícias que a gente lê e hoje em dia também pelas redes sociais. A decisão de hoje, volto a dizer, ela torna mais claro que o que não pode é burlar
essa proibição por meio de um conluio com outros grupos. Olha, como eu não posso usar a minha rede, eu vou fazer isso aqui e você coloca na sua. Isso não pode, mas aqui tem que ficar demonstrado, tem que ficar claro essa combinação, esse conluio entre essas pessoas, e não se pode, repito, responsabilizar ninguém, nem o terceiro, nem o réu, nem o acusado, por fatos que não tenham essa conexão, esse vínculo subjetivo e intencionalidade entre as pessoas envolvidas. Perfeito. E ao autorizar essas medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes e a maioria dos demais ministros da primeira turma que corroboraram essa decisão, viu uma tentativa de coação do Supremo Tribunal Federal por parte do Bolsonaro. Isso é, por si só, um crime? Então, ele, além dos crimes pelos quais ele já responde, pelo que a PGR e a Polícia Federal apontam como uma tentativa de golpe e outros crimes que a gente vai discutir daqui a pouco, ele pode passar a responder também por tentativa de coação e de obstrução de justiça? Em tese, pode. De novo, como todo e qualquer cidadão, né? A gente tem no Código Penal e na Lei de Organização Criminosa, respectivamente, os crimes de coação no curso do processo, no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, e o crime de obstrução de justiça na Lei de Organização Criminosa. No que consiste em cada um deles? A coação no curso do processo é um crime mais antigo, está lá no Código Penal desde 1940. Se trata de constranger qualquer testemunha, acusado, coacusado, ou mesmo juiz, promotor, delegado, pessoas que intervenham na investigação ou no processo, com o fim de obter vantagem, evitando uma vantagem, portanto, jurídica, uma vantagem legal, evitando que essas pessoas cumpram os seus deveres profissionais, legais, enfim, porque se sentirão impedidas, constrangidas, embaraçadas de alguma maneira. Qualquer pessoa que cometa atos de coação, ameaçando, constrangendo essas pessoas de qualquer maneira, por redes sociais, sem redes sociais, por intermédio de terceiro ou diretamente, ela poderá responder pelo crime de coação no curso do processo. É claro que um processo na fase final, e essa sua pergunta até me dá a oportunidade de complementar minha resposta à sua primeira pergunta, né? Porque eu falei, o processo está na fase final. A chance de haver algum constrangimento à instrução do processo, à produção de provas, é muito baixa. Mas ainda existe a chance, neste como em qualquer outro processo, de se tentar constranger a autoridade judicial, por exemplo, né? Não custa lembrar que entre as alegações da acusação está lá um plano de execução, se vai ficar provado ou não, o tribunal ainda vai se pronunciar sobre isso, mas de execução de altas autoridades da República, inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal. Em tese, tudo isso pode acontecer. Agora, se isso está acontecendo, se isso aconteceu ou não, não me parece claro, e essa é uma tarefa para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo responderem com base em provas presentes nos autos. Não é o achismo de um ou de outro que é suficiente para responder. Inclusive, medidas cautelares têm que ser decretadas com base em elementos dos autos, que não precisa ser uma prova cabal de que isso está acontecendo, mas pode ser indício suficiente para que, repito, o tribunal entenda cautelarmente pela adoção de pela imposição de certas limitações às liberdades do acusado, né? Significa que ele vai ser processado, ele ou qualquer outro acusado? Não necessariamente, porque podem ser indícios suficientes para cautela, mas não são suficientes para processar alguém com base nisso. Agora, a gente ainda tem mais coisas por acontecer ao longo desse processo. A gente observou também, inclusive na decisão de hoje do ministro relator e na própria peça da defesa da última terça-feira, que existe ali um compromisso de cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se esse compromisso é cumprido, talvez a gente não tenha outros desdobramentos, mas em tese sempre pode acontecer. Aí dependeria, estou entendendo aqui pela sua resposta, por exemplo, de a PGR ou a Polícia Federal conseguirem demonstrar que há um trabalho por parte do Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro ou de quem for vir a ser acusado para gerar esse constrangimento aos ministros do Supremo. Então,
para pedir que as Isso. autoridades americanas suspendam vistos, etc., como uma forma de coagir o Supremo. Precisa ficar demonstrado que houve esse trabalho concreto, é isso. E é preciso ficar demonstrado esse vínculo entre a conduta de cada um. Não basta existir, você citou agora o exemplo desses atos recentes do governo norte-americano, não basta existirem os atos, é preciso estar clara a conexão entre o comportamento de cada uma dessas pessoas e o resultado, né? Aquilo que a gente chama em direito de nexo de causalidade ou relação de causalidade. É preciso poder se atribuir a cada uma dessas pessoas aquele resultado final. Isso é algo ainda por ser esclarecido, se é que vai ser esclarecido um dia. E aí, aproveitando então que estamos falando sobre a questão do governo Trump, né? Você vê alguma possibilidade de o Supremo mudar o rumo desse julgamento em razão das pressões que vem sofrendo do presidente americano Donald Trump? Não vejo, de novo, né? A gente precisa lembrar que esse caso é mais um processo criminal altamente sensível, é verdade, que o Supremo Tribunal Federal acaba se vendo no dever de processar. A gente já teve outros casos, pegando só as últimas décadas, desde o caso Collor, passando por outros presidentes de lá para cá, na década passada para cá. O Supremo é um tribunal que está habituado com casos de grande repercussão política, grande repercussão pública, não só os casos criminais. O Supremo tem uma competência criminal bastante ampla comparado com outras Supremas Cortes do mundo. Então, também no âmbito criminal, mas em casos tributários, em casos que têm a ver com políticas de governo, e o Supremo decide de acordo com as regras processuais legais vigentes, e uma pressão num Estado democrático de direito como o nosso, uma pressão externa, não tem por que gerar, fosse qual fosse a pressão, viesse de onde viesse, não tem por que gerar um comportamento diferente desses magistrados responsáveis pelo processamento deste caso, e é o que a gente está vendo dia após dia, de lá para cá. Enfim, talvez esteja um pouco cedo para a gente ter um olhar mais, uma perspectiva mais robusta, mais histórica, mas o que se espera do Supremo Tribunal Federal, com seus acertos e erros, porque são seres humanos, aqueles juízes também, o que se espera é ter altivez e independência, que me parece não ter sido abalada por esses fatos novos que vêm de fora do Brasil. E antes da gente passar a falar um pouco sobre o julgamento propriamente dito, que é esperado para que aconteça em setembro, provavelmente, é o que a gente vem tratando aqui como imprensa, né? Eu queria ainda falar um ponto sobre essas medidas restritivas impostas ao Bolsonaro. O ministro Luiz Fux foi uma voz de divergência na imposição dessas medidas restritivas, né? Ele foi contrário a essas medidas. E aí alguns juristas nas redes sociais mencionaram que esse é um perfil diferente do padrão de decisões do Fux. Você tem bastante conhecimento da área criminal e está à frente de muitos casos de importância no país nos últimos anos, décadas, inclusive muitos no Supremo Tribunal Federal. Então, tem experiência para dizer qual é o perfil do ministro Fux em matéria penal no Supremo. Esse posicionamento dele a favor do Bolsonaro é uma mudança de posição com relação ao que ele tem normalmente em matéria criminal? Veja, eu começaria respondendo essa pergunta dando, se me permite, um passo atrás. Eu acho que é preciso ser dito, e tem sido pouco dito, o judiciário brasileiro, em geral, é conservador em matéria penal. E isso se aplica a todos os tribunais. É claro que há exceções dentro dos tribunais, mas se aplica à primeira instância, segunda instância, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Então, conservador é duro em matéria penal. Perfeitamente. A gente muitas vezes usa o adjetivo de punitivismo excessivo. Com muito mais frequência, as decisões parecem se aproximar mais do que postula o órgão de acusação, no caso do Ministério Público, seja estadual, federal, PGR, enfim, do que as defesas.
É claro que acusação e defesa são partes no processo. Então, fazem pedidos razoáveis e pedidos irrazoáveis, né? Isso faz parte do jogo processual também. O ministro Luiz Fux, assim como o ministro Alexandre de Moraes, eles, na minha visão, não fogem a essa regra. O ministro Fux, ele está, sim, entre os juízes duros do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal são duros, são juízes duros, e o Alexandre também é outro deles. Eu acho que valeria a gente fazer aqui a comparação, que é, em alguma medida, inevitável, com decisões do ministro Fux nos casos do 8 de janeiro, né? Processos já julgados pelo Supremo, que, em alguma medida, servem de precedente para este. O ministro Fux acompanhou o ministro Alexandre na maioria de suas decisões como relator, de seus votos como relator. Agora, neste caso, ele tem apresentado alguma divergência, apresentou no recebimento da denúncia e agora, de novo, nesse referendo da turma, entre sexta e segunda-feiras, aí, a decisão das cautelares do ministro relator. Se formos ler a decisão, o voto do ministro Fux, a gente entende ali que ele viu uma desproporcionalidade entre atos do acusado, do ex-presidente, e as medidas cautelares impostas. É uma forma de ver, as coisas. Ele entende também que é uma proibição muito ampla esse tema das redes sociais, né? Por outro lado, a jurisprudência do Supremo tem aplicado. Eu tenho dúvidas sobre se a lei ampara exatamente essas cautelares. Podemos até falar um pouco mais disso, se o caso. Mas o fato é que a jurisprudência do Supremo tem amparado. O ministro Alexandre não está inovando. Mas o ministro Fux achou por bem divergir. É uma inovação relativamente a como ele se comportou em outros julgados de 8 de janeiro? São circunstâncias um pouco diferentes aqui. Tem semelhanças e tem diferenças, o atual processo dos processos do ano passado e retrasado. Se ele mudou de ideia, se trata disso, veja, todo juiz pode mudar de ideia, é salutar que mude de ideia, né? O que não pode é haver casuísmo de acordo com quem seja o acusado da vez, mas não temos também indícios para poder dizer isso. Ele mesmo fala no voto dele, olha, o juiz decide com independência, com sua livre convicção. Inclusive, ele usa isso para afastar o ponto da coação contra os ministros, né, que foi ali alegado. Ele falou, olha, os juízes são livres e independentes, a legislação traz essas garantias de independência. Talvez ele tenha, a partir de um ponto de vista de maior abstração, de fato as garantias de independência da magistratura existem, ao passo que outros ali olharam mais para o caso concreto e entenderam que nesse caso é uma exceção e que sim, houve ameaças juridicamente relevantes para que as cautelares fossem impostas. Mas que, de fato, é um voto que diverge um pouco dos padrões dele de juiz rigoroso, diverge. Eu, como advogado de defesa, como advogado criminalista, vejo sempre com bons olhos quando um juiz que tem um histórico, e a gente já viu outros tantos casos, isso acontecer genuinamente, um histórico de juiz duro, de repente ele se torna mais liberal, desde que seja coerente nos demais processos. Eu acho uma mudança bem-vinda. Eu quero falar um pouquinho dos crimes pelos quais o ex-presidente Bolsonaro é acusado, né, e responde. E te pedir ajuda para a gente entender cada um deles e quais são as principais questões envolvendo esses crimes. Então, temos liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Tem uma discussão importante com relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, né? Explica para a gente um pouco qual é essa discussão. Esse tema, a meu ver, é um tema juridicamente muito interessante e que eu espero, Beatriz, que o Supremo
se debruce com muito capricho, com muito esmero sobre essa temática quando do julgamento da ação penal, do mérito da ação penal. É isso que se espera aí para setembro, outubro, como você mesma já adiantou, né? A Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito é uma lei recente, é uma lei de 2021, que veio com a finalidade de superar uma legislação antiga e verdadeiramente autoritária que a gente tinha, que era de sucessivas leis de segurança nacional, que era uma legislação que vinha das ideologias de governos autoritários que a gente teve no século XX, não só a ditadura militar de 64 a 85, mas desde o Estado Novo, foram sucessivas leis de segurança nacional que foram aprovadas e traziam crimes muito abertos, tipos penais que a gente chama de muito abertos, portanto vagos, indeterminados, que não se sabe direito o que está dentro, o que está fora daquela proibição, e de repente aquela proibição penal sujeita o cidadão a uma pena elevadíssima, né? Em regimes autoritários é comum que haja tipos penais que a gente chama de tipos abertos, para que justamente o regime possa manipular a legislação penal em desfavor daqueles cidadãos indesejados, oposição ao regime. E o direito penal é um instrumento, sobretudo, de segurança jurídica de todo e qualquer cidadão. Você, eu e todas as pessoas temos que ter uma segurança de que o Estado só poderá interferir na nossa liberdade se existe uma lei muito clara dizendo o que pode e o que não pode, e a gente viola essa lei, né? Muito bem, dito isso, em 2021, uma coincidência até um pouco irônica, no governo do ex-presidente Bolsonaro, foi aprovada a nova Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, revogando a antiga Lei de Segurança Nacional e estabelecendo tipos penais que se pretendem mais claros, com balizas mais claras entre o que pode e o que não pode, afastando-se daquela ideologia persecutória autoritária dos regimes autoritários do século passado, e tentando estabelecer tipos penais sobre fatos graves e não sobre fatos irrelevantes, como acontecia também no passado. E sobre aqueles mais graves, as penas são elevadas. Muito bem, aí a gente tem agora no capítulo próprio do Código Penal, introduzido por esta nova lei de 2021, os crimes contra o Estado Democrático, e aqui a gente está falando de dois deles, o 359L e o 359M do Código Penal, respectivamente a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e a tentativa de golpe de Estado. Qual é o problema que a gente tem aqui? E é por isso que são dois problemas muito importantes que eu quero crer que o Supremo vai se debruçar com muito zelo, com muito cuidado no julgamento do mérito. Por isso eu não espero um julgamento rápido, tá? Eu espero um julgamento detalhado e, portanto, demorado quando chegar a hora. Primeiro, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático consiste em tentar, por meio de violência ou grave ameaça, impedir o funcionamento de algum dos poderes, um ou mais dos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, né? Ao passo que a tentativa de golpe é a tentativa, por meio de violência ou grave ameaça, de mudar o regime, de tomar o poder, né? Muito bem, o primeiro tem pena de 4 a 8, o segundo 4 a 12 anos, são penas médias e altas, pena mínima de média gravidade, as penas máximas já são mais elevadas. Eu tenho para mim que, num mesmo contexto fático, e esse é o primeiro dos dois pontos delicados e complexos que eu mencionei, se cometem fatos que podem ser enquadrados tanto em um quanto em outro, só se deve aplicar o crime mais grave, que no caso aqui seria a tentativa de golpe de Estado. E o crime menos grave destes dois, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, deveria ser absorvido pelo crime que é a finalidade, segundo a denúncia, não sou eu que estou dizendo, segundo a denúncia da PGR, segundo o entendimento que o Supremo pelo menos indicou no recebimento da denúncia. Vamos ver se é isso que vai se confirmar no julgamento de mérito do processo. Se a finalidade do cometimento de ambos é uma só,
que é tentar mudar o governo e assumir o poder, o outro crime é um meio para a consecução de um crime-fim. E a gente tem, historicamente, no direito penal, um princípio chamado princípio da consunção ou absorção, por meio do qual, o que a gente chama, e eu peço desculpas um pouco pelo juridiquês aqui, Beatriz e audiência da Rede TV, o que a gente chama de potencialidade lesiva, ou seja, a capacidade daquele crime gerar resultados se esgota ali, ele não poderá gerar outros resultados em outros contextos, e me parece ser o caso aqui. Eu não puno o crime meio, eu puno apenas o crime fim, que ele, afinal de contas, é a finalidade que se busca, e o direito penal ele olha muito para a finalidade da conduta de cada um dos agentes, né? Tanto que a gente fala que o direito penal é o direito penal finalista. E aquele crime é mais grave, então ele deve absorver o primeiro. Claro que sem prejuízo dos outros, como você falou, né? Organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado, dano a patrimônio da União, tem esses outros tipos. Aqui sim é possível acumular penas se todos estiverem provados. Mas entre esses dois, que são os dois crimes mais graves, eu tenho para mim que o voto do ministro Barroso no julgamento dos casos anteriores, aqueles do 8 de janeiro, é um voto intermediário que me parece ser o mais, juridicamente, mais bem colocado ali. Doutor Rogério Taffarella, o senhor vinha explicando a diferença entre os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e como, a seu ver, um absorve o outro quando eles são praticados em conjunto. Isso, perfeito. Deveria absorver, né? Essa não tem sido a visão do Supremo nos casos do 8 de janeiro, mas eu imagino que eles vão se debruçar sobre isso novamente, nesse caso que é o mais sensível de todos. E vale lembrar, é uma lei nova, portanto, a gente não tem muitos precedentes sobre isso. Assim, a gente não tem sequer literatura jurídica suficiente a respeito desses crimes. Portanto, é uma tarefa muito complexa, difícil, trabalhosa para os ministros do Supremo decidirem, e aqui eu entro no segundo daqueles dois pontos que eu te comentei, né? Decidirem se um crime absorve o outro, ponto 1, ponto 2. O que constitui esses crimes, o que não constituem? Porque, vejam, usando o exemplo de outros crimes mais claros do Código Penal, né? O crime de homicídio, matar alguém, todo mundo sabe o que significa. O crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, todo mundo sabe o que significa, né? Agora, a tentativa mediante violência ou grave ameaça, que podem ser atos de terceiro, nesse caso, deste processo específico, a PGR, inclusive, sustenta esse argumento. A violência ou grave ameaça não precisa ser praticada por cada um dos acusados, mas pode ter sido praticada por acusados que estão em outros processos conexos, né? Razão porque a produção probatória e o exame das provas aqui se torna mais complexo. E o Supremo vai ter que dizer, de todos esses fatos praticados ao longo aí de um ano e meio, e as provas que se produziram, porque certamente alguns ficarão provados, outros não, e naqueles que ficaram provados ainda é preciso interpretar qual é exatamente o significado, se é lícito ou se é ilícito, porque são muitos fatos que, fora de contexto, parecem irrelevantes. Num outro contexto, olhado à luz de uma lente, podem ser juridicamente relevantes. Então, o Supremo ele vai ter aí um trabalho muito complexo de determinar quais desses fatos estão provados e quais configuram qual crime, se é que configuram. Isso vai dar bastante trabalho, se tratando de crimes novos, diferentes. A justiça brasileira não está acostumada com esse tipo de processo, está acostumada com crimes patrimoniais, crimes contra a pessoa, sonegação fiscal, crimes econômicos, enfim, crimes ambientais de outra ordem. Esse processo, por muitas razões, ele é muito particular. E, com base na sua experiência, quando a gente pode imaginar um desfecho para isso, um julgamento? Dá para terminar esse ano ainda? Dá para terminar esse ano, mas eu entendo que isso é imprevisível, porque o julgamento, como eu disse, é um julgamento muito complexo, pode se estender, pode haver questões incidentais ali levantadas pelas partes que requeiram mais tempo de exame,
Pode haver uma série de questões, a gente sabe, a gente está na fase de alegações finais agora, né? Em breve chegam as alegações finais defensivas, depois disso o ministro relator prepara o seu voto, o que vai dar trabalho, e ao final pede-se pauta para o julgamento. E aí vai haver sustentações orais de todas as partes, mais longas do que vimos no recebimento da denúncia, e uma discussão muito complexa, acho que não é tão comparável com o caso Mensalão, porque lá eram muito mais réus. O Supremo era muito menos tecnológico, como é hoje, mas a gente viu em 2012 4 meses dos trabalhos do plenário só no julgamento do... Não espero isso agora, mas eu espero bastante tempo e depois ainda caberá recurso, né? Especialmente se houver divergência de um dos ministros. E aí pode ser que vá até o ano que vem. E esse processo está sendo conduzido de uma maneira atropelada, mais rápida do que outros? Essa pergunta é muito interessante, porque muita gente tem se perguntado sobre isso, né? Se a gente compara com o caso Mensalão, esse processo é incomparavelmente mais rápido. Mas a justiça brasileira e o Supremo Tribunal Federal viviam uma outra era tecnológica, 20 anos atrás. E isso é preciso que seja levado em conta, né? A gente viu essa semana como foi que a turma referendou a decisão do relator das cautelares no plenário virtual em 2 dias úteis, né? Então, ele é um processo rápido. Se comparado com o exemplo mais recente dos casos de 8 de janeiro, não me parece tão mais rápido, se é que mais rápido do que alguns. Mas existe a preocupação, sim, como advogado, eu não posso deixar de lembrar que um processo desse nível de delicadeza e sensibilidade, ele tem que ser muito zeloso com o exercício do direito de defesa. Na dúvida entre dar-se um prazo a mais à defesa dos acusados, a mais até do que está previsto na lei, em alguns casos, se o Ministério Público teve um pouco mais de tempo, dá-se um pouco mais de tempo em nome da paridade de armas. É preciso que a defesa tenha tempo de conhecer todos os elementos e tenha tempo de se manifestar sobre ele, tempo razoável. Sem isso, o processo perde legitimidade. Não estou com isso afirmando o que aconteceu, mas eu realmente espero que não tenha acontecido e que não aconteça, porque a gente precisa que o Supremo faça as coisas do jeito certo. E se o ex-presidente Bolsonaro for condenado por esses crimes pelos quais ele responde, a pena pode passar de 40 anos de prisão. Isso significa regime fechado? Em via de regra, no nosso direito penal, a partir de 8 anos de condenação à pena privativa de liberdade, autoriza-se o regime inicial fechado. Lembrando que é sempre um regime inicial. A gente tem todo acusado, todo apenado tem direito fundamental à progressão de penas. Isso é claro, cristalino na Constituição e na jurisprudência do Supremo. Mas se condenado a todas essas hipóteses de crime que a PGR afirma terem sido cometidos, existe um risco real de ultrapassar esse limite e de lhe ser imposto o regime fechado. Mas, veja, é normal também em processos criminais as pessoas serem acusadas de alguns crimes, serem condenadas por um, absolvidas por outro. A gente ainda precisa esperar para ver. Eu sei que tem muita gente que torce para uma coisa, torce para outra, mas a gente precisa esperar o tempo da justiça e esperar que a justiça, repito, faça as coisas do jeito certo e com o nível de análise que um caso desse nível de sensibilidade e complexidade requer. Eu agradeço muito pela disponibilidade de vir aqui hoje na Rede TV e ajudar a explicar para quem está nos acompanhando, nos assistindo, qual é a situação do ex-presidente. O convite para voltar está aberto, sei que a gente vai ter muita coisa para falar ainda ao longo desse semestre e dos próximos anos também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz. Renovo aqui a minha gratidão, um prazer estar aqui, um prazer conversar com a sua audiência. Obrigada. E obrigado, sobretudo, a você pela audiência que nos acompanhou. A Notícia está de volta na semana que vem, aqui na Rede TV. Até lá!